Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo essa videoaula. E hoje a gente vai falar da política de cercamento, né? A gente vai falar das transformações na indústria. A gente vai continuar falando da importância da indústria, do modo de produção, desde o começo da Revolução Industrial até os dias de hoje, certo? A gente vai ver que a Revolução Industrial vai rever, né, que foi criada à base da indústria inglesa, certo? E que o que ocorreu nesse processo, basicamente o que expulsou os camponeses do campo, das terras comunais, para as indústrias, né, para as fábricas, foi a política de cercamento. Então a política de cercamento ela vai diretamente estar ligada ao processo de produção da Revolução Industrial, certo? Essa política de cercamento ela vai se dar pela lei do cercamento, né? A Enclosed Act, que é geralmente baseada no cercar uma terra que foi comprada por burgueses para colocar ovelhas, para produzir lã, para produzir a principal matéria-prima, que seria a questão têxtil, né? Seria as linhas, para fazer as roupas de lã, né? Numa Inglaterra fria, numa Europa fria, que cada vez mais demandava vestimenta, até porque a Europa estava em um período de paz, a Europa estava sem guerra, prosperando, então a sociedade estava crescendo, né? Então, com a sociedade aumentando, a demanda também de roupa vai aumentar, de produtos têxteis também vai aumentar. Então, vai começar aí todo o ciclo da Revolução Industrial, certo? Então, a expansão urbana da Inglaterra ela se dá basicamente com isso, com o êxodo rural. Os camponeses não tinham mais terras para plantar seus gêneros agrícolas, né? Até porque essas terras agora tinham donos e estavam ocupadas pelas ovelhas. Antes essas terras eram da igreja, e a igreja tinha tanta terra que, vamos dizer assim, na linguagem popular, estava nem aí. Então os camponeses invadiam, ocupavam essas terras e aí plantavam suas roças. A partir do momento que Henrique VIII briga com a Igreja Católica, expulsa a Igreja Católica e confisca os bens da Igreja Católica, inclusive as terras, tendo em vista que a Igreja Católica era a maior detentora de terras da Inglaterra, né? Era a maior proprietária de terra da Inglaterra. Então, até um trava-língua de terra da Inglaterra. Então, essas terras vão ser agora vendidas para os burgueses que vão criar essas ovelhas, né? Que vão derrubar a mata, que vão criar pastos para que essas ovelhas se desenvolvam e produzam mais e mais e mais lã. Então essa política do cercamento, essas leis do cercamento fez com que o camponês, fez com que o agricultor ele saísse diretamente para as cidades, ele provocasse o êxodo rural, ele saísse para as cidades em busca de emprego, e ele não vai sair só, né? Tendo em vista que é via de regra, inclusive até as pessoas do meio rural terem muito filho, porque quanto mais filho, melhor na lida do campo, é mais braço para ajudar na lavoura. Então, assim, esses camponeses eles vão também levar todas as suas famílias para essas fábricas. Essas fábricas elas vão também absorver as mulheres, elas vão absorver as crianças nessa mão de obra, claro que pagando muito menos do que aos homens adultos. Mas as crianças a partir de 6 anos, por exemplo, já trabalhavam 14, 12 horas, né? E a gente já viu nessa questão. Então, assim, a alteração na lei de cercamento deu uma crescente ação de privatização das terras, ou seja, as pessoas elas passam a ser proprietárias da terra e expulsar quem não eram proprietários. Então, poderosos senhores burgueses foram se fixando naquelas terras e criando suas indústrias, enquanto a contrapartida dos camponeses tiveram que migrar para as cidades, né? Tiveram que sair dos campos para ir para as cidades trabalhar nas indústrias e, consequentemente, toda a sua família também, né? Então, a paisagem rural inglesa, que era basicamente, a gente vai usar um termo aqui em inglês que é open field, né? Que é um campo aberto, né? Que são campos a correr de vista, agora vai ter um cercado, né? Vai ter uma delimitação, vai ter vamos dizer, vai ter um limite. Antes era aberto, agora vai ter um limite ao qual essas ovelhas vão habitar, né, para fornecer lã. Então, assim, não foi nenhuma demanda de alimentação, né? Não foi nem o começo de criar ovelha, porque o povo estava morrendo de fome e queria carne, queria proteína. Não foi nem isso. Foi basicamente para extrair realmente sua matéria-prima, né, que é a lã.
Sobre a lã que eu estou falando é a lã da ovelha, não é a lã de nenhuma pessoa, não. Sobre a questão de lã, da produção de lã da ovelha, ela vai, ela vai ter, necessariamente, naturalmente, ela vai ter que ser tosada, viu? Não é que, vamos dizer assim, não, eu sou defensor dos animais e eu gosto muito dos animais e eu acho uma atrocidade que fazem com as ovelhas. É tosar a lã da ovelha, quer dizer, tirar seu pelo original. Isso deve ser feito, naturalmente isso deve ser feito, até porque com o peso de lã e mais lã e mais lã se acumulando na ovelha, ela vai ficar cega porque vai obstruir a passagem, né, do olho, vai obstruir e ela vai perder peso porque ela vai estar muito pesada e ela vai enfraquecer, acarretando até ovelhas que saem desgarradas por aí não voltam, de morrer porque ficou muito pesada, ficou magra porque não pôde se alimentar, não pôde se deslocar no pasto, então ficou pesada, ali caiu, não pôde se levantar mais e morreu. Então, assim, o processo de tosa, ele é um processo até eficaz, né? Mas, assim, foi baseado nessa prática que se criou mais e mais e mais ovelhas para se obter mais lã, né? Então, assim, não é que a ovelha vai sofrer, nem sentir dor com a tosa, não. É porque o processo de tosa ele já é, vamos dizer assim, natural, certo? De quem cria lã, dos pastos, dos pastores e tal. Só que na Revolução Industrial ele vai ser artificial ao ponto em que se cria sem necessidade, na verdade com necessidade, né, de mercado, mas assim, sem necessidade de alimentação humana, várias, milhares de centenas de ovelhas para extrair sua matéria-prima, que é a lã da ovelha, certo? As terras comunais, né, que era basicamente esse open field, né, que eram essas fazendas abertas, esses campos abertos. Essas terras comunais a gente vê lá desde do processo lá no sétimo ano na Idade Média, né, que é uma terra que todo mundo poderia usar e tal. Mas aí, a partir da Enclosed Arts, Action, que é a lei do cercamento, né, essas terras comunais vão deixar de existir, né, não vão passar mais a existir. Então, aquele mundo feudal ao qual o camponês estava acostumado a trabalhar a terra, ele vai basicamente ir se degradando e se acabando. E principalmente ele começa essa transformação na Inglaterra, certo? A Inglaterra é o primeiro país que se tem notícia de onde começou a Revolução Industrial. Então aí os camponeses ingleses vão ter que se adaptar à nova condição econômica, certo? Ao novo meio de trabalho, certo? Então aí eles vão ter que migrar para as cidades. Inclusive as cidades não estavam preparadas para um fluxo migratório tão grande. Então o que é que acontece? Os camponeses eles vão passar a viver em ambientes minúsculos, basicamente de um ou dois cômodos, onde a família tanto se alimentava quanto dormia, né? Fazia suas refeições e dormia no mesmo ambiente, certo? E aí um ambiente que tá mais para cabana, né? Feita de pedra de madeira com o telhado geralmente ou de madeira ou geralmente de palha, né? Habitações precaríssimas, né? Muito precário, em que não se tinha uma rede de esgoto, então lançava seus dejetos pela janela, né? Ruas e aí imundas, e aí não é nem preciso problematizar o que acontecia, né? Sobre várias doenças de saúde, chaminés lançando suas toneladas de fumaça e gás tóxico. Então, assim, foi uma época, quando a gente fala em revolução industrial, tal, foi uma época do processo de fábricas, do processo de revolução, foi uma época muito próspera, mas para a vida humana, para a qualidade de vida humana, não foi tão, principalmente dos operários, não foi tão próspera assim, né? Então, a gente vai ver que o senhor feudal, o dono da terra, ele basicamente ele era o detentor, certo? E ele tinha uma relação com os camponeses. Agora, o proprietário da terra, isso na era medieval, né? Agora, na era industrial, o proprietário da terra, a única coisa que ele quer é a terra desocupada, a terra demarcada, certo? A terra cercada, para ele criar suas ovelhas que produzirão para suas fábricas. Então ele não está literalmente nem aí para os camponeses, certo? Ele quer saber do operário que vai trabalhar na sua fábrica. E ainda sobre esse tema de política de cercamento, a gente vai ver
que os camponeses agora não mais se utilizariam dessas terras comunais, certo? Então, eles seriam forçados a abandonar essas terras, eles seriam literalmente expulsos e eles formariam um novo tipo de classe, certo? Os camponeses passaram a ser operários, então, operários inclusive assalariados, né? Eles recebiam um salário ou por quinzena, ou por mês, ou semanal, dependendo aí do acordo com o patrão. Eles recebiam agora um salário em dinheiro, um salário em espécie para trocar por alimentos que outrora eles mesmos, ou até seus ancestrais produziam. Agora ele vai trabalhar baseado no tempo. O relógio é que vai comandar a vida do camponês, né? Até hoje é assim, o operário ele trabalha com relógio, né? Tem hora para entrar, tem hora para sair, muitos empregos, né? Hora para sair tem, mas enfim, essa questão do tempo controlado pelo relógio, ela vai surgir na Inglaterra, certo? As fábricas eram capazes de utilizar toda a força de trabalho que se concentrava nas cidades, gerando imensa massa de pessoas que ficavam concentradas nas cidades, gerando, né, o quê? Gerando doença, gerando violência urbana, né, gerando urbanização descontrolada. Então a gente tem vários fatores que impedem uma cidade de ser organizada, né, porque esses operários eles iam estar todos amontoados, morando em lugares precários, que geralmente não, 99% não tinha rede de esgoto, certo? Até porque a preocupação não era essa. E assim, eram, eram pessoas que viviam no limite, né, da higiene e no limite até da condição física, porque sempre foi exigido mais e mais e mais que essas pessoas trabalhassem sem descanso, né? Não tinha feriado, não tinha férias, não tinha direito a descanso semanal, ou final de semana, quer dizer. Né? Então, assim, as pessoas trabalhavam 16, 17 horas, tendo um dia 24 horas. Como é que essas pessoas se alimentavam? Quantas horas essas pessoas dormiam? O que é que comiam? Né? Então, assim, era muito complicado essa situação para operar. Mas, analisando a vida do camponês, agora a gente vai ver que o camponês forma uma nova classe de pessoas. Agora ele vai ser a classe operária. Né? Agora o camponês ele passa a ser uma classe de trabalhador urbano e não mais a lida no campo. Né? Então, por outro lado, parte dos desempregados, né? Quem era demitido das fábricas, eles passavam a mendigar. E aí outro problema, que é a questão social das cidades. Né? Não basta a questão higiênica, mas também a questão político-social das cidades e a própria questão econômica mesmo, até porque com muito mendigo, né, vivendo em situação precária, numa cidade que não tem saneamento urbano, então assim, mais doenças e doenças infecciosas, né? Então, foi no lugar de se elaborar um plano para que esses mendigos, né, para que essas pessoas desempregadas, esses sem teto, arrumassem emprego, tivessem uma casa, um teto, pelo menos um teto, eu digo não decente, mas pelo menos um teto, no lugar de se arrumar políticas públicas para isso, então foi baixado o decreto, foi baixada uma lei, certo? Os decretos que essas pessoas elas seriam mais marginalizadas ainda, essas pessoas elas iam ser tratadas como vagabundo, como se fosse muito das escolhas dessas pessoas não ter emprego. Então a lei da vagabundagem, né, elas foram estabelecidas e ocorreram inúmeras prisões, né? Açoite, que é pisa em praça pública, e até pena de morte, a pena por enforcamento. Algumas pessoas, né, vamos dizer assim, algumas pessoas que eram reincidentes, elas poderiam ser condenadas à pena de morte. Agora veja só uma situação, por exemplo, um operário que trabalhou durante 10, 15 anos, durante 17 horas diárias, 16 horas diárias, e ele cansou, e ele já saiu do campo já com seus 35, 40 anos, que é uma idade muito avançada para a época, e ele trabalhou durante 10 anos, então ele tem 45 a 50 anos, e ele está um idoso, porque nessa época 50 anos era idoso. Então, um sujeito desse que não arruma mais emprego, ele está necessariamente enquadrado na lei da vagabundagem, porque não ia ter mais emprego. Se ele não tivesse família, aí pronto. Aí como é que ele ia ter uma casa para se organizar e tal? Então,
o que acontece? Se esse sujeito não arrumasse emprego, ele seria preso. Na verdade, primeiro ele seria açoitado. Aí se pegava o nome dele, né? Se fazia o cadastro. Nesse cadastro, se ele fosse reincidente, e aí ele seria preso. Se ele saísse da prisão cumprindo 1 ou 2 anos de prisão, se ele saísse da prisão e novamente ele fosse pego, ele poderia ser enforcado, né? Isso aí dá um alívio, vamos dizer assim, para os governantes, porque é um mendigo a menos na rua, né, para transmitir doença, é um mendigo a menos para pedir, né? Então, assim, essa lei contra a vagabundagem, ela operou no Brasil também, só que não existia pena de morte, né? Mas ela operou no Brasil em 1920, por exemplo, né? Os cidadãos, vamos dizer assim, que eles fossem pegos na rua e não tivessem um emprego, né? Eles eram encaixados na lei da vagabundagem e muitos iam um alistamento forçado para a Marinha, né? Onde lá, se eles descumprissem as ordens, eles eram açoitados, né? O chicote mesmo, chicoteava feito escravos e tal. Então, assim, é uma Inglaterra que está mudando economicamente e também uma Inglaterra que está mudando socialmente. É uma Inglaterra que ela vai alterar não só a questão econômica, mas também a questão humanitária. É a Inglaterra que ela vai ter outra classe que também vai estar inserida dentro daquela sociedade, que é a classe operária agora. E futuramente essa classe vai lutar por seus direitos, né? E é outro assunto aí que a gente vai ver. Mas ainda baseado nessa política de cercamento, a gente vai ter a Revolução Agrícola. E o que seria a Revolução Agrícola? O aumento da produtividade, né, garantiu o abastecimento da população, que passava a habitar as cidades, aumentando a expectativa de vida e o crescimento demográfico, ou seja, a trancos e barrancos a população ia aumentando, né? Mas isso não representou o fim da miséria nas cidades inglesas. Então, assim, essa revolução agrícola ela vem para suprir essa falta de alimentos, vamos dizer assim, certo? É o que hoje a gente conhece como engenharia genética, vamos dizer assim, que trata da melhoria, né, dos vegetais, trata da melhoria dos grãos, trata até de como se produzir mais carne, por exemplo. Um frango de granja que é aplicado hormônio para ele, né, que ele vai engordar, aplicada ração direta, que ele vai engordar muito mais que se ele for criado sem essas técnicas. Então a revolução agrícola ela vai basicamente proporcionar um maior número de alimento, certo? Só que, assim, claro que a ciência ainda não existia dessa forma que existe hoje, mas aí vai ser, essa melhoria vai ser com a adoção de novas técnicas de plantio, né? Já vai ser desenvolvido algum tipo de adubo, por exemplo, na terra que se planta beterraba, vai estar faltando potássio, então ser adubado o potássio para a beterraba crescer. Na terra que se planta batata e milho, está faltando fósforo, então aí é aplicado fósforo, ferro. É basicamente isso, essa revolução agrícola. Foi quando os alimentos foram pensados de maneira... A produção alimentícia foi pensada de maneira a se produzir mais, inclusive, né, para alimentar essa gama de pessoas que estavam sendo inseridas numa sociedade. Tendo em vista que as guerras praticamente acabaram, né, tinha um outro conflito ali entre Inglaterra e França, né, como sempre teve, mas as guerras em geral tinham acabado, então a sociedade estava se desenvolvendo. Então, como a indústria têxtil se desenvolveu, a indústria alimentícia também estava se desenvolvendo. Então, é nesse sentido que se dá a Revolução Agrícola, que é uma sub-revolução dentro da Revolução Industrial, certo? E está aí até hoje com as pesquisas, né? A Embrapa, por exemplo, é um órgão brasileiro muito importante na pesquisa de gêneros alimentícios, de gêneros agrícolas em geral. Por exemplo, a Embrapa da Paraíba, ela vai desenvolver o algodão colorido, por exemplo. Então você não precisa mais de aplicar produto químico, né? Um algodão mais natural e mesmo assim sai colorido. Tem verde, tem amarelo, tem azul, tem roxo, tem vermelho. Então, assim, tudo isso, né? Esse campo de indústria que vai trabalhar vamos dizer assim, a revolução agrícola, né? Já vem daí, né? Que até hoje é usada, certo? E os alimentos transgênicos e tudo mais.
Nesse sentido, é interessante notar como a prática dos cercamentos de terra esteve na gênese do capitalismo, que é gênese, no começo. Então, sem a política de cercamento, nada disso seria possível. Por quê? Porque provavelmente os agricultores ainda estariam naquele processo de terras comunais, trabalhando de forma familiar, agricultura familiar e tal. Então essas duas revoluções que não podem ser separadas, certo? A revolução agrícola vai estar dentro da revolução industrial de toda maneira, era da expansão do capitalismo. E agora falando em expansão, eu tive saudade da cabeça de vocês, expansão do capitalismo, certo? Então assim, vai crescer muito esse capitalismo, essa revolução industrial do século XVIII até os dias atuais, até o século da gente, o século XXI. Então, a gente vai ver agora os tipos de produções, certo? A gente vai ver a produção artesanal, a gente vai ver a produção manufatureira e a gente vai ver a produção maquinofatureira. Na produção artesanal, certo? Nada mais é do que aquele processo que eu sempre explico a vocês, de como o artesão ele detinha todo o conhecimento do processo produtivo, certo? Primeiro, a característica dessa produção artesanal é uma linha de produção pequena, porque ele vai trabalhar tudo, né? E aí ele vai ter no máximo um ajudante ou dois ajudantes, que é um menor aprendiz, como a gente fala hoje, costuma falar que é um menor aprendiz, né? Esse tipo de produção artesanal, ele é pré-revolução industrial, ele vem antes, certo? E era cujo processo de produção, onde o artesão era o dono dos meios de produção, certo? Era dele a oficina, era dele as ferramentas, era dele a matéria-prima. Então, assim, tudo que ele fosse fazer, por exemplo, um sapateiro aí está na imagem, né? Na gravura aí. Então, ele criava o boi, ele matava o boi, ele tirava o couro do boi, ele quem tinha a agulha, ele quem tinha o martelo, né, para trabalhar esse couro, ele quem produzia e ele quem costurava e ele quem vendia. Né? E aí a gente pode pegar vários exemplos aqui, a gente pode pegar construtores de móveis, né? Enfim, o próprio artesão cuidava do processo produtivo, desde a escolha e a coleta da matéria-prima até a sua venda. Claro que para repassar esse conhecimento, ele sempre tinha um ajudante, né, que ou era da família, mas não necessariamente, geralmente era da família, ou até mesmo de fora. Tinha pessoas que pagavam para seus filhos aprenderem com os melhores artesãos, certo? Até hoje tem o trabalho artesanal de luthier. Eu não sei se vocês conhecem, mas o luthier ele vai fazer o instrumento, né? Não vai ser na indústria, ele vai fazer seu próprio instrumento. E geralmente ele vai fazer baseado nas exigências do cliente. Por exemplo, eu tenho um contrabaixo aqui em casa que ele é feito por um luthier, ele não veio de fábrica, certo? As peças vieram, por exemplo, os captadores, né, para captar o som, as tarraxas, as cordas, né? Mas assim, o baixo em si, o instrumento, o corpo do baixo, foi uma pessoa que fez, é exclusivo. Assim, então é um processo artesanal, certo? E isso essa característica é antes da Revolução Industrial. Na produção manufatureira, que o próprio nome já está dizendo, com as mãos, né? Só que aí tem um problema não, na verdade aí tem uma diferenciação do processo, daquele processo que a gente falou que é do processo artesanal. No processo manufatureiro, os artesãos eles vão ser incumbidos de produzir para alguém, quer dizer, eles não vão mais produzir para eles. É basicamente assim, um empresário, certo? Ou um artesão maior, ele vai pegar um monte de aprendiz ou um monte de artesãos, ele vai colocar na sua fabriqueta, na sua fábrica, e ele vai encarregar cada artesão desse de um processo. Por exemplo, um vai trabalhar com couro, outro vai trabalhar madeira, dependendo do produto, e cada um vai trabalhar uma parte. Se a gente for pegar esse processo de produção, basicamente, vem depois, claro, do processo artesanal, e é um embrião, vamos dizer assim, é o avô da produção industrial. Né? Aí já estava começando a produção em larga escala, certo? E aí já estava começando também a especialização em apenas um processo da criação do produto, certo? Então, no processo manufatureiro, o processo de produção se dá basicamente assim: o dono da fábrica reunia no galpão e dividia o trabalho, ou seja, a produção de um determinado produto era em etapas e cada um artesão fazia apenas uma etapa. Então esse artesão, a partir do momento que ele só faz uma etapa,
ele não vai tendo mais todo o conhecimento de todo o processo do produto no geral, e aí ele vai ficar preso ao dono da fábrica, ao dono do galpão, certo? Então, assim, foi ruim para o artesão porque ele não vai deter mais todo o conhecimento do produto. Mas em relação à sociedade foi bom porque esse produto ele vai ser feito de forma mais rápida, certo? O artesão ele vai se especializar apenas em uma atividade da linha de montagem. Então, ele deixa de ser dono do produto que ele está produzindo e ele vai passar a ser um operário, ele vai passar a ser um empregado do patrão que juntou todos esses artesãos, né? E aí ele vai perder todo o processo de produção e ficar apenas com uma determinada função. Essa produção, ela dá lugar à produção maquinofatureira, a produção industrial que a gente conhece. E aqui a gente tem uma foto que retrata muito bem isso. Maquinofatureira vem de produção das máquinas, onde o homem ele é um mero coordenador ou um mero supervisor do que a máquina faz. Né? Nesse processo daí não necessita, né, de várias pessoas, de vários operários humanos. Né? Não é necessário mais o ser humano. O ser humano é algo secundário, vamos dizer assim, é algo que eu coloquei ali em cima do texto, algo descartado. Então a máquina é quem vai comandar basicamente 90-95% desse processo, certo? Em muitos, até a fábrica, ela é composta totalmente por máquinas, né? Tendo só um operador. Então a gente vai ver com isso, todo esse processo industrial ele foi feito, claro que não do dia para a noite, né? Ele começar no século XVIII, a gente está no século XXI, então aí tem 200 anos aí de espaço para que tudo isso ocorresse. E claro que a gente está falando aqui de forma resumida, né? O que é maquinofatura, né? Mas aí dentro do assunto está todo o corpo do que você precisa conhecer. Inclusive isso é muito cobrado em vestibular, né? Esse processo de produção, né? Até em geografia esse processo de produção ele é muito cobrado. E vocês vão ver isso durante toda a vida escola de vocês, certo? Então, nesse processo de maquinofatura, a gente conhece bem, a máquina faz praticamente todo o trabalho, cabendo ao operário ou técnico apenas supervisão, né, do produto, uma supervisão da qualidade que esse produto está sendo produzido. Né. Esse processo de fabricação é realizado pelas máquinas, certo? E no atual momento da gente ser computadorizadas, certo? E sempre programadas para ter o menor desperdício de material, certo? E produzir no maior número de tempo. Tendo em vista que as máquinas elas têm a vantagem que a máquina não adoece, né? Às vezes quebra, mas não adoece. Não tem preguiça, se é programada para uma coisa vai fazer, né? Não questiona, então ela está lá e ela só precisa de alimentação, né? De força energética para alimentar. Né? Enquanto já o operário humano ele tem preguiça, né? Ele adoece, ele não tem força em comparação à máquina, não tem precisão em comparação à máquina, enfim. Esse processo, claro, manufatureiro, ele vai dar lugar ao processo maquinofatureiro, que vai, consequentemente, acelerar o processo de produção, certo? E aí a gente vai ter a produção moderna, a produção atual da indústria, certo? Então, assim, nas próximas aulas a gente vai ver o que acarreta esses problemas, né, como ficou a natureza com todo esse processo de industrialização ao longo desses 200 anos. A gente vai ver como ficou a força de trabalho humana, né, nesse processo. Então, até a próxima aula.